Olá, a graça e a paz, Reharis Kai Irene. Hoje, no Falando Grego, vamos pensar a respeito desta expressão que nós usamos constantemente nas nossas saudações, né? O que vem a ser essa expressão Eirene, né? Já falamos a respeito da expressão Haris, agora quero pensar nesse substantivo Eirene, né? Um tipo de expressão que aparece normalmente no início das epístolas, né? E qual é o sentido? O que é que esse termo pode e deve comunicar de maneira eficaz para cada um de nós, né? Então, no primeiro momento, isso é importante, né? O termo eirene literalmente significa ou se traduz como paz, né? Essa ideia, né? Haris, graça e paz. Agora, o que é interessante pensar nesse termo aqui é que ele é um termo usado no sentido oposto de um outro termo grego, polemos, né? O termo grego que tem esse sentido de conflito armado, de guerra, de crise, de um tipo de estresse que acontece entre as pessoas. Olha que interessante. Então, Irene dá esse sentido de um acordo que acontece entre as pessoas. Também faz contraste com outro termo grego, diamerismos, que dá essa ideia de divisão, de dissensão. Então você tem um sentido muito interessante da expressão Eirene, paz, contrário a qualquer tipo de violência ou de divisão, de corrupção. E aí, a ideia de saudar o outro com a paz, né? Essa correspondência que nós temos com o termo no hebraico shalom e que espera do outro, ou que propõe para o outro também nesse estado de tranquilidade, bem-estar, né? O segundo sentido que nós podemos pensar aqui como uma disposição no campo do cristianismo ou nesse ambiente da imanência de um Deus presente, aonde nós alcançamos, ou o cristão alcança um estado de harmonia. Olha que legal, olha que interessante, né? E um terceiro sentido, o estado de reconciliação, portanto, implicação direta, alguém que encontrou paz com Deus, né? Um outro termo muito próximo deste é o termo makarios. Depois falaremos sobre ele no próximo encontro, que também dá essa ideia daquele que encontrou Eirene por conta de um relacionamento com o Senhor. E finalmente há um outro sentido também para Eirene do ponto de vista da escatologia, ou seja, da antecipação que Jesus faz das coisas finais, estabelecendo uma nova criação, um novo tipo de gente, um novo tipo de povo que nós fazemos parte, dá essa ideia de uma condição do tempo final. Em outras palavras, né, a condição real de uma salvação que ainda não aconteceu, mas que nós já desfrutamos dela agora, mas que haverá, né, um reinado eterno, e esse reinado é um reinado de paz, né? Então, fechando tudo isso, Eirene significa tranquilidade, paz, harmonia, no primeiro sentido. No segundo sentido, no sentido desse cumprimento, dessa saudação, eu desejo um bem-estar para você. E finalmente, num sentido cristão, conotando a presença da realidade do reino de Deus, portanto, cumprimento de uma expectativa messiânica, portanto, a paz de Deus que se estabelece agora, mas que garante, me projeta para um tipo de existência que ultrapassa toda a compreensão humana, essa paz plena dentro do conceito da dimensão da eternidade. Por isso, graça e paz, mas não qualquer graça e nem qualquer paz, né?
a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo presente, consciente. Podemos desfrutar disto porque é o cuidado do nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe, excelente semana e até o próximo Falando Grego.